Olá, meu nome é Mara, sou diretora do Núcleo Quero Viver e hoje nós estamos aqui com esse bate-papo e eu quero apresentar para vocês pastora Patrícia. Ela que tem um trabalho muito relevante, esse trabalho com criança, e nós não poderíamos estar distante. Nós teríamos que estar juntas em prol dessa causa. Então, pastora Patrícia, se apresente, fale para nós um pouco sobre esse trabalho, como tudo começou. É assim, eu também quero agradecer, Mara, porque a gente caminha juntas, não é de agora, né? Sim. Já tem uns anos aí que a gente abraçou, acho que foi desde 2020. Viemos conhecer aqui o espaço do Núcleo Quero Viver e também é relacionado à criança. Então, a gente tem tudo para estar junto nessa caminhada, porque o alvo é a criança. Mas eu quero me apresentar, eu sou a pastora Patrícia Araújo, eu sou fundadora e idealizadora do projeto Missão Infância Protegida, que nasceu, sabe, de uma forma assim, muito trágica para uma família. Mas eu sempre trabalhei com criança, desde que eu me entendo por gente. Aliás, quando eu tinha 12 anos, quando eu converti, o Senhor falou para mim, você vai ser pastora de crianças. E eu realmente, aquilo entrou dentro do meu coração, e eu sei que é a minha missão, eu sei desde sempre, eu sempre soube que essa é a minha missão. O que eu vi em relação para poder fazer essa missão Infância Protegida? Porque nós já estávamos trabalhando com crianças na creche, porque a creche, vocês vão entender a importância da creche. A creche é muito importante. Depois nós vamos falar por que ela é tão importante. Mas a Missão Infância Protegida, ela nasceu por meio da dor de uma família que sofreu um impacto muito grande, uma dor muito grande, que foi o Caíto Guilherme, a morte do Caíto Guilherme, morto por um pedófilo, que abusou e depois enforcou ele com a própria cueca, em 2009. Eu nunca esqueço essa data, eu nunca esqueço esse momento. E teve um dia, quando saiu no jornal, apareceu tudo, a violência, depois de 3 dias que foram achar o corpo, né, porque o pedófilo tentou escapar, estava tentando vender a moto dele para ter dinheiro para ir embora para Campo Grande. Então ele deu esse prazo de 3 dias para depois avisar onde estava o corpo. Então foi perto do fórum, ali, fórum da capital de Cuiabá. E aí eu passando ali, eu fui lá, gente, parei ali em frente ao mato, na direção que foi falado. Eu fiquei olhando, eu falei, eu trabalho com criança, mas eu não posso ficar passiva diante desse crime, diante de tantos crimes que acontecem contra a criança. E aquilo me impactou de tal maneira, e eu estava no primeiro semestre de Direito. E aí eu já entrei pensando na criança, mas ali eu entrei com mais garra. Depois disso, eu falei, eu vou batalhar, nem que tiver que fazer o impossível, eu vou tentar fazer para que as crianças venham ser protegidas. Então, o Caíto Guilherme foi o pontapé para que essa missão Infância Protegida nascesse de uma forma institucionalizada e de uma forma, assim, vamos dizer, estruturada, para que os projetos que vêm para poder dar suporte a essas crianças que sofreram abuso, que sofrem violência, maus tratos, abandono, elas venham ser acolhidas. Então, esse foi o pontapé, Mara, sabe? Infelizmente foi uma dor muito grande, muito profunda. Inclusive, estivemos com a mãe do Caíto e a irmã, sabe? O pai faleceu de desgosto, com muito desgosto com a morte do filho. E elas concordaram de um projeto que nós vamos fazer chamar Caíto Guilherme. E elas deram autorização porque é uma dor que não pode cair no esquecimento. Não pode, é um crime que não pode, nenhum crime. Mas esse em Cuiabá, em 2009, chamou muita atenção, sabe? Foi muito, muito, muito cruel o que esse homem fez. E detalhe, quando ele estava cumprindo pena lá no presídio de Rondonópolis, porque ele era de Primavera,
E ele cumpriu pena porque abusou e matou de uma criança em Primavera do Leste. E foi cumprir pena em Rondonópolis. E segundo o depoimento dele que deu à polícia civil, o delegado, ele disse que avisou para a psicóloga da instituição que ele não estava preparado para voltar a viver em sociedade. Então, aí é mais uma coisa que eu critico, a falha da justiça, a falha, né, tem a lei, segue a risca, sim, mas tem casos que tem que ser analisado individualmente, porque saindo ele de cumprir essa pena, ele vai fazer outra pena, ele vai fazer outra vítima, infelizmente, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que brigar para que realmente, efetivamente, as crianças venham ser protegidas. E, pastora, e é necessário esse posicionamento, né, que a senhora teve e que a senhora está tendo para despertar a sociedade, para não se calar, né? Porque a gente tem visto tanta coisa terrível acontecendo e assim parece que já está sendo tão natural, normal, né? E nós não podemos nos calar, né? Nós precisamos mesmo posicionar e a favor, né? Defender essas crianças, né? E hoje, como que vocês estão fazendo esse trabalho de defender essas crianças? Como que é feito esse trabalho no dia a dia? Bom, na verdade, a proposta da Missão Infância Protegida, ela veio por meio de um projeto, porque, assim, hoje, no último Anuário de Segurança Pública de 2024, por exemplo, 76,5% dos abusos sexuais contra a criança vem a partir dos 13 anos para baixo. Ocorre dos 13 para baixo. E ainda no ambiente familiar. Por pessoas conhecidas, pais, tios, padrastos, enfim, infelizmente. Então, quase 80%, é assustador. E no mesmo Anuário de Segurança Pública consta, aliás, que 1% ocorre no ambiente da escola. Então, Mara, o que eu fiz? Falei, se a criança não está segura dentro da sua casa, na escola, que é 1%, que é muito, porque a criança não deve sofrer qualquer tipo de abuso, maus trato. Nós temos uma Constituição, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que garante a proteção integral da criança. Então, ela não deveria sofrer isso que vem sofrendo, como você disse, está se tornando comum. As pessoas já nem assustam mais. E não podemos deixar isso se tornar comum, não é comum. E aí, nessa questão, a gente vê que na escola é 1%. Aí o que eu pensei? Falei assim, a gente precisa dar uma educação sexual e emocional para as crianças na escola. Porque nós brasileiros, nós temos muito tabu, né? Por exemplo, a minha mãe não falou sobre a sexualidade, sobre sexo, porque ela também não recebeu. Então, assim, o brasileiro não tem essa cultura, assim como ensinar finanças. Nós não temos essa cultura. E aí, o que acontece? As crianças aprendem da pior maneira possível. Pela internet. Inclusive, saiu uma estatística que aumentou 760% a procura de pornografia de crianças menores de 13 anos, entendeu? Na internet. Então, elas estão aprendendo da pior maneira possível. Então, precisa ter uma educação sexual, sim. Quando eu falo sexual, não é sexualização, sim, sabe? Não é para a criança se proteger. Saber que o corpo dela é dela, que ninguém tem lugares, tem partes do seu corpo que ninguém pode pôr a mão, ninguém pode chamar ela para poder pôr a mão em qualquer coisa na pessoa. A criança não pode ser intimidada assim, ela não pode ser coagida a fazer essas coisas. Então a gente precisa ensinar, porque infelizmente tem casos assim, Mara, que a criança não sofre abuso, mas não sabia que era abuso. E é justamente isso, né? A falta de comunicação dos pais. Eu falo assim, principalmente da mãe, pastora. Porque essa conversa é com a mãe. Da mãe para a sua filha, da mãe para o seu filho, né? Porque o homem já é diferente.
né? Se bem que a gente tem também, né, que ter a participação do homem também, o homem falando para o seu filho, né? Mas o nosso papel de mãe é fundamental. A gente falar sobre isso. Eu posso dar exemplo e eu dou graças a Deus que hoje eu estou inserida nesse trabalho de gravidez indesejada, né, não planejada na adolescência, e as minhas filhas, uma de 14 anos e a outra de 9, ela já sabe sobre o aborto. Então a hora que ela chegar na escola e ela ouvir falar sobre o aborto, ela já sabe. Ela já tem o entendimento, porque nós já estamos falando, nós já estamos orientando, já estamos trazendo ao conhecimento dela sobre esse assunto. Então isso aqui é tão importante para que os pais possam despertar, né? As mães precisam falar, e é isso que eu vejo que essa menina que foi violentada, ela fica, como que ela vai falar que o pai, que o avô, que o tio, né, que o amigo da família tocou nela ou a abusou, né? Porque de tocar também já é um abuso. Como que ela vai falar para a família? Como que ela vai falar para a avó? Como que ela vai falar com a mãe, sendo que eles não têm essa conversa? E que isso também pode ser o motivo dessas meninas não falar com os pais, né? Não compartilhar? Sim, eu concordo. E ainda tem um agravante nessa situação. Às vezes fala e não acredita. Seu tio não é capaz de fazer isso. Você está inventando, é coisa da sua cabeça. Também, olha a sainha que você usa. Você fica de calcinha dentro de casa para menino de 5 anos. Já teve casos assim. Entendeu? O problema nunca é do agressor. Então a família precisa realmente entender que pode acontecer com o seu filho. Pode acontecer, gente. Agorinha mesmo, Mara, eu estava vendo ali, a gente recebe muitos casos por todo o Brasil de violência sexual, de abandonos, maus tratos, coisas absurdas. E hoje, por exemplo, eu vi uma mãe estuprou a própria filha de 4 anos. Entendeu? Uma mãe estuprou uma filha de 4 anos, ou seja, não tem mais falar assim, só homem. Não, mulher também abusa. Mas uma mãe, entendeu? Então a coisa assim, as mães muitas vezes já aconteceu de cederem a filha de 13 anos para o padrasto, entendeu? Para ele ter relações com ela, com a criança. Então tem casos horrendos, absurdos, que você fala que não é deste mundo, mas é o que infelizmente a gente está vivendo aqui nessa terra, nesse momento, essa crueldade contra as crianças. Por isso que é importante o trabalho, né? A defesa da criança no ventre, que também é uma guerra, né? Quantas batalhas você enfrenta, né, Mara? Já é uma luta, né? Então, assim, o nosso trabalho é salvar essas crianças que já estão sendo ameaçadas desde o ventre, mas também quando essa criança chega, né, a família nos braços da mãe, a gente também tem essa preocupação, porque a gente não quer que essa criança fique inserida em um ambiente que não traz segurança, né? E o que a gente tem visto é isso, né? Muitas crianças que não estão sendo protegidas pelos seus próprios pais. Né? Então, esse vídeo aqui, essa conversa nossa, é para um despertar mesmo, é um sacudir, né? Porque nós não podemos mais nos calar diante dessa situação, né? Tratar isso como uma coisa natural, normal, né? Nós precisamos, né, ter essa coragem, né? Porque falta também isso, né, pastora? Falta também a coragem, a disposição, né, verdade, de poder se posicionar e falar. Eu já fui ameaçada, Mara, 2 vezes, entendeu? Eu já fui ameaçada, pessoas assim que estavam no mesmo ambiente político e me ameaçaram, para não mexer com isso. Mas eu vou continuar, não posso, nós não podemos calar, só que eu e você, sozinha, não vamos dar conta. A gente precisa que as pessoas, os pais, as mães, a sociedade acorde para isso. Porque, de repente, um vizinho está lá com a criança do lado.
entendeu? Tá lá abusando da criança, a criança gritando, você não pode ficar inerte. Liga para a polícia, denuncia. Agora vai falar, mas e se ele não estiver abusando da criança? Aí é o delegado que vai investigar, não somos nós. Então hoje com a violência da mulher, né, já é lei, uma lei estadual que ocorrer dentro do ambiente, um condomínio, por exemplo, se o vizinho souber não tomar uma atitude, ele vai responder criminalmente também. Ele vai ser responsabilizado. Omissão, né? Omissão. É o que tem acontecido. E da criança precisa dessa lei também. Tem que ter lei para poder punir e responder junto, porque tem muita gente que fala, não é meu filho, é filho dos outros. Cada um com seus problemas, né? Cada um com seus problemas, e isso, né, só aumentando. E o que eu vejo também, né, é essa questão que é punido a criança, a mulher, mas e o agressor? E o agressor, aonde que fica, né, a punição desse agressor? É por isso que só aumenta, né? Porque a gente tem a lei, mas essa lei, sinceramente, está muito fraca. Está muito fraca, porque eu penso assim, pastora, se essa lei fosse realmente ali, entendeu? Para punir mesmo, ia ser um alerta, né? Eles iam pensar 1, 2, 3 vezes antes de praticar aquilo ali. Por isso, Mara, que eu sou a favor da castração. Quando eu falei isso no meu projeto TCC de Direito, o professor quase voou em mim. Por que você vai escolher esse tema e por que você vai falar sobre isso, sobre pedofilia? Falei, porque para mim na Holanda funcionou. Na Holanda teve a castração química, entendeu? E reduziu os índices naquele tempo lá, naquele ano, entendeu? Então, por que no Brasil não pode ter? Entendeu? Então, assim, precisa ter leis eficientes, que realmente vão atender. Porque, que nem você falou, graças a Deus nós já avançamos que já é crime hediondo. Sim. Pelo menos já está mais, porque se aquele agressor do Caíto tivesse nessa lei, ele não estaria livre ainda, não estaria solto naquela época, entendeu? E não teria cometido novamente. E não teria cometido. E agora nós temos a ministra, a senadora Damares, que está trabalhando com um projeto importantíssimo, projeto de lei que já passou por uma comissão, já foi aprovada na comissão, e que colocar... divulgar os nomes dessas pessoas, dos pedófilos, dos abusadores, pessoas que fazem mal à criança, ao adolescente, e colocar, porque o pai do Caíto contratou esse pedófilo sem saber quem era, para ajudar, já que ele veio de Rondonópolis e tal, dando uma oportunidade de emprego. E olha o que aconteceu. Se naquela época tivesse um registro falando que ele era pedófilo, entendeu? Não teria acontecido novamente, entendeu? Olha a importância, né? Olha a importância disso tudo. E eu tenho certeza que muita gente não sabia disso. Ou, porque é aquela coisa, né? Acontece, aí passou, abafou, vida que segue, né? E aí continua, né? É verdade. E aí a gente precisa desse movimento, né? Fazer um barulho para que realmente as coisas aconteçam da forma que precisa acontecer. As nossas crianças precisam ser protegidas, né? Tanto as que estão no ventre, né? Quanto essas que já nasceram e que infelizmente estão vivendo essa realidade, né? Estão desprotegidas dentro dos seus próprios lares. E tem aqueles casos também que os pais, muitas vezes, que está acontecendo muitos crimes assim, na internet. Meu filho está em casa, está tranquilo, está no quarto dele, está protegido. Negativo. A internet está fazendo vítimas assustadoramente em relação a abusos, em relação a desafios, como daquela menina de 8 anos, do desodorante, entendeu? Então, eles estão enganando, estão investindo tudo que pode para alcançar as crianças dentro de um jogo como Roblox, entendeu? Então, hoje tem que estar com a orelha em pé. Tem que estar atento, né? E essa, como a senhora mesmo disse, né? Tá aqui o celular, tá aqui em casa, eu tô vendo, tá seguro. Não tá, porque se
os responsáveis não estiver acompanhando o que seu filho está vendo, tá ali, pode estar ali num site ali de pornografia e se torna um vício, né, pastora? Eu tenho até um livro, no altar da idolatria sexual. Eu acho que eu vou arrumar um jeito de trazer esse livro, de mostrar esse livro. E eu comecei a ler, ele é muito interessante, entendeu? Porque essa pessoa que escreveu foi uma pessoa que viveu, que esteve desse lado, né? E que hoje, graças a Deus, está curado, né? Saiu dessa vida. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Porque a gente tem visto o sofrimento, principalmente das crianças, né? Principalmente delas. Nós também temos um trabalho nas escolas e também nas igrejas, né? Que é levar esse assunto através de palestras, né? Direcionado para jovens, adolescentes. A gente sabe que o índice, né, de gravidez na adolescência é muito alto. Então, a gente faz esse trabalho de conscientizar esses jovens, esses adolescentes principalmente, né, que há um tempo para todas as coisas, né, que esse tempo agora é o tempo que eles têm para estudar, se dedicar aos estudos, né, às outras coisas, né, e que vai chegar esse tempo do namoro, né, do relacionamento, porque, pastora Patrícia, a gente sabe que hoje o namoro já não é mais, né, como antes, a paquera já não é mais como antes, né? Então, assim, eu falo isso lá para minha filha. Até um beijo de um menino que já conhece o sexo é diferente. Ele já vai beijar essa menina de uma forma diferente. Né? Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. Essa menina ali, toda inocente, virgem, começa a se envolver com esse menino que já conhece o sexo. Então, o beijo dele já vai ser diferente, já vai envolver essa menina. De repente, essa menina engravida. E aí? Né? Então, esse tipo de trabalho, de conscientização que nós fazemos nas escolas e nas igrejas também, né? A gente sabe que tem muitas denominações que tem o corte, né? Sim. Mas não são todas, né? Então, e são poucas também que falam sobre esse assunto, né? Precisa falar. Então, Mara, eu lembro que você deu uma palestra, acho que foi na Assembleia Legislativa, se não me engano, que você levou uma maletinha com bastante bebezinhos em cada fase da gestação, e eu acho interessante levar isso nas escolas, até porque para mostrar para a criança, para o adolescente, que existe sim vida desde a concepção. Né? No Brasil é permitido aborto a partir das 22 semanas, e também é permitido aborto também em 3 situações, que é a questão quando está em risco a vida da mãe, né? Quando a gestação foi por meio de um estupro, e também com o bebê tem anencéfalo, né, que não tem um desenvolvimento cerebral. Então, são essas 3 exceções. Então, nessas exceções, que também, eu acho que você já deve ter pego algum caso assim, até gostaria de saber, porque, gente, eu falo assim, que todo mundo tem direito a viver uma vez, entendeu? Tem direito a viver. Então, quem somos nós para tirar a vida de uma criança? É aquele negócio que eu sempre falo, eu falo isso para todo mundo, Mara. Lembro do trabalho aqui, né, do Núcleo Quero Viver, porque, assim, se foi uma gravidez indesejada decorrente de um estupro, você não precisa ficar com a criança depois, entendeu? A criança tem direito de viver, a vida da mãe é a vida da mãe, a vida da criança é a vida da criança. Ela tem ali o corpo, a alma e espírito, igual a mãe. Então, por que vai tirar a vida dessa criança? Sendo que amanhã ela pode ser uma autoridade, ela pode ser um político, ela pode ser o que ela quiser ser, mas ela não vai ter esse direito de escolher. Então, assim, eu acho muito importante esse trabalho que você faz, sabe? De conscientizar que a vida é desde a concepção. É uma célula que está ali,
entendeu? Que vai gerar, vai fazer crescer o bebê, entendeu? Como não tem vida, né? Então, Mara, esse trabalho que você faz é importantíssimo, é muito importante, porque tá certo, e aí, em vez do governo, também é uma crítica que eu faço sempre, que em vez do governo dar dinheiro e liberar verba para fazer aborto, como eles estão querendo fazer, entendeu? Em vez de fazer isso, por que não contrata psicólogos, psiquiatras, dá atendimento às mulheres que sofreram abusos, sofreram estupro, entendeu? Por que não dão esse atendimento para preservar a vida da criança e da mulher também? Porque, na verdade, é duas vítimas, né? Duas vítimas. A mulher, né, precisa de ser acolhida, de ser amparada, né? Porque imagina uma mulher violentada, né? E aí ela ter que, né, carregar esse filho que não já é um filho, né? Já é, porque a gente já ouviu tanta coisa falando que não é um filho, que é um monstro, né? Já é um filho, é uma vítima, né? É uma vítima assim como a mãe. Né? Então, como a senhora bem disse, esse filho, ela pode, né, dar continuidade nessa gestação, tendo esse acompanhamento por psicólogo, né, por profissional que for preciso ali, né, para estar amparando essa mulher, mas que essas duas vidas possam ser amparadas, né? É isso que as pessoas precisam olhar para essa criança como uma vítima. Porque muitos são assim, pastora. Eu sou contra o aborto, mas no caso da violência contra... Mas aí a criança, ela deixou de ser vítima? Né? Não deixou, ela continua sendo uma vítima, assim como essa mãe. Né? Então, o que ela precisa? Ela precisa desse cuidado, desse acolhimento, desse amparo, porque ela também interromper essa gravidez vai ser só algo momentâneo, porque pesquisa já fala, né, do como fica uma mulher que passa, né, por esse aborto, né? O psicológico, o emocional, o espiritual, né? E tudo isso vem, como dizem, né? A conta vai chegar. E aí, quem que vai acolher essa mulher? Quem que vai, né, estar ali ajudando essa mulher? Quando interrompe a gravidez, é aquele alívio momentâneo. Mas a consciência... Mas as consequências vão chegar. E aí? Como que essa mulher vai lidar com tudo isso? Porque isso é algo interno, não é algo que está aflorado. É algo que a mulher fica, pastora, aprisionada. Se você for conversar, esses dias mesmo nós tivemos ali um vídeo da Benedita que compartilhou conosco há tanto tempo atrás, tinha praticado 2 abortos e ela recebeu a cura, ela se libertou daquela acusação, da culpa. Agora, pouco tempo, olha a caminhada dessa mulher, né, vivendo nessa situação aprisionada, né? Eu acredito que vida que é essa? Não tem paz, não tem paz com ela mesma, né? Então, assim, eu tenho um caso dentro da minha casa. A minha mãe, né? A minha mãe passou por isso. E a gente sabe que não é fácil. Tem aquelas que conseguem falar, e essa fala vai ajudar outras mulheres, que é o caso da Benedita, que é o caso da outra jovem que nós colocamos agora há pouco tempo, da Kathleen, né, que graças a Deus não aconteceu, né, não foi concluído a interrupção, né? E esses casos aí têm chegado até essas mulheres, né? Mas tem aquelas também que não querem falar. Fica com aquilo ali, entendeu? E aquilo ali vai corroendo, vai matando a mulher aos poucos. Então, o trabalho que nós fazemos, pastora, é conscientizar, né? É dizer para essa mulher, olha, nós estamos aqui para ajudar.
Nós não estamos aqui para te criticar, para te condenar, mas para ajudar, porque a gente entende que ela chegou aonde chegou. Algum motivo levou. Nenhuma mulher, ela nasce com esse pensamento, quando eu engravidar, eu vou interromper. Mas alguma situação levou ela a isso, né? Então a gente faz com que essa mulher reflita nesse momento, ela pense, né? Porque qual que é o pensamento dela? É isso aí, vou interromper para resolver a situação. Ela não consegue olhar de outro jeito, de uma outra maneira, né? Então esse é o nosso trabalho. Mas aqui, quando a mulher chega aqui no núcleo Quero Viver, vocês acolhem também dando roupa, ajuda o bebê? Como é que é essa na prática? Sim, com certeza. Quando nós fazemos esse atendimento e essa mulher decide por continuar, né, com a gravidez, a gente acompanha ela até... Tem casos aí que a criança está com 2, 3 anos e a gente ainda tem contato, né? A gente ainda tem ali, está ajudando, com certeza, né? A gente está ali ajudando e a gente tem esse kit, a gente prepara esse kit, a hora que chega no 7º, 8º mês, a gente entrega esse kit para essa mãe, né? E assim, cada caso é um caso. Por exemplo, a gente está fazendo um atendimento e a gente percebe que essa mãe precisa passar por uma psicóloga. Nós encaminhamos, é por isso que nós precisamos de voluntários, né? Voluntários para estar aqui somando conosco, desses profissionais aqui conosco, porque nós temos aqui uma equipe de conselheiras, mas as conselheiras sabem até onde vai, né? Então chega naquele determinado ponto da conversa que a conselheira percebe que essa mãe, ela tá precisando de uma psicóloga, ela tá precisando passar por esse profissional, né? E aí a gente precisa dessa ajuda. Verdade. E é muito importante porque é uma caminhada também que eu acredito, não sei se aconteceu casos, de no meio disso aí a mãe desistir, vai querer abortar, voltar para atrás, aconteceu alguma assim? É uma curiosidade que eu tinha. Ela resolveu não abortar. Sim. Mas aí no meio da caminhada desse processo, ela resolveu abortar. Sim, sim. A gente tem vários casos, né? Então assim, a gente acompanha, né? E a gente entende também que essa mulher, ela fica cheia de dúvida, cheia de medo. Aí é onde entra a rede de apoio, né? A família, né? Um amigo, né? Pessoas lá no local onde essa mulher trabalha, né? Para poder apoiar, né? Então, ela tendo esse apoio, ela consegue, né? Aí muitos falam assim, mas e depois quando nasce, né? Essa mulher continua tendo apoio. Continua tendo. Né? Essa mulher continua tendo apoio. Quantos casos aí, né, de mulheres que desistiram de interromper a gravidez, né? Não foi fácil. A gente aqui não tá falando que vai ser fácil. Mas essa mulher, ela é tão grata pela escolha que ela fez de não interromper a gravidez, que se tivesse que passar, ela passaria tudo novamente, né? Então, é melhor, né, a escolha pela vida, ainda que tenha as dificuldades. Quem não tem dificuldade? Nós fazemos esse trabalho, pastora Patrícia, primeiramente, assim, confiando no Senhor, porque a gente sabe que é Ele a pessoa mais interessada pelas vidas, né? É Ele a pessoa mais interessada e é Ele que colocou esse desejo no nosso coração por essa missão, porque é uma missão, né, pastora? É uma missão aonde nós renunciamos tanta coisa, onde nós enfrentamos tanta coisa por causa da vida, né? Por amor à vida, né? Então a gente sabe que esse amor é o próprio Deus que colocou em nós, né? E aí é o que a gente estava conversando, né? Que a gente precisa despertar o povo de Deus, a igreja, né? A se posicionar em relação à vida, em proteger essa criança no ventre, depois, né? Que ela está já no lar ali, mas que está passando por tanta insegurança. A igreja também precisa, né? Dar esse suporte, né? Porque nós conhecemos aquele que deu a vida,
né? Ele deu a vida por nós. É verdade. E por que nós não podemos, né, fazer isso pelos nossos irmãos, né? Ajudar os nossos irmãos que tá sendo já perseguido, né? Que já está sendo tão ameaçado. E assim, muitos abusos ocorrem dentro do ambiente da igreja também. Os índices são altos, né? Eu me preocupo porque até eu também vou às igrejas, dar palestras, eu falo sobre isso nas escolas. A Missão Infância Protegida quer entrar na escola, porque, como eu disse aqui, 76,5% dos abusos ocorrem dentro do ambiente familiar, né, por parentes, pessoas conhecidas, amigos, mas 1% na escola. Então, os profissionais de educação precisam estar preparados para receber uma criança, desde o porteiro até a diretora, na função de diretora, para identificar um comportamento diferente na criança e ali já despertar, porque nós temos que sim, como a rede de proteção já existe, né, que já é a promotoria, o conselho tutelar, a saúde, né, a família, a escola, enfim, são vários agentes que formam a rede de proteção, mas a gente precisa se unir nesse momento em que o crime tomou uma outra proporção, porque é dentro da casa da criança e nós não podemos invadir a residência de ninguém, entendeu? Então é mais preocupante. Então nós precisamos fortalecer a escola com a educação sexual e emocional, porque às vezes também acontece em muitos casos, gente, que a criança sofre o abuso e o criminoso, ele culpa a criança, ainda coloca a culpa na criança. E uma coisa que tem acontecido muito, inclusive está noticiado aí, direta, a questão a briga entre homem e mulher, né? E às vezes um homem, para vingar da mulher, mata o filho, como aquele em São Paulo que botou a criancinha no carrinho, na frente, foi pedalando até a ponte e lá atirou uma criança, gente, entendeu? Então, a gente precisa realmente juntar nossas forças, juntar as nossas orações, né? Eu peço Deus para que Deus liberte esses criminosos, essas pessoas, porque Deus libertando, elas não vão fazer mal para ninguém. É menos um. É menos um praticando isso. Mas quem não quer, Deus, tem que ser preso. Para mim, tem que ser preso. Tem que pagar pelo eu penso assim, para esse tipo de crime contra a criança, tem que ter castração química e uma prisão perpétua. Agora, pena de morte não, porque tanto a gente defende a vida, tanto do ventre até adulto. Quer dizer, quem somos nós para tirar a vida de alguém, seja ele um bandido? Nós não podemos tirar a vida de ninguém, mas que a lei brasileira... Precisa também pagar... Precisa pagar, na prisão, porque não pode estar na convivência da sociedade. Uma pessoa que põe em risco a vida da criança. Foi até o que a senhora disse, né, sobre o caso lá do menino, que ele mesmo, né, disse que ele não estava preparado. Olha só, ele mesmo falou que ele não estava preparado para sair. É verdade. O Maio Laranja é um mês de conscientização, né, de enfrentamento ao abuso e à violência contra a criança e adolescente. Então, é o mês inteiro falando sobre isso, que ele nasceu no dia 18 de maio, foi o dia que Araceli, uma menina, foi abusada e morta cruelmente, né, por um pedófilo, e esse crime ficou impune mais de 50 anos. Entendeu? Então, dia 18 de maio foi o dia que ela foi assassinada. Então, é um mês que a gente precisa realmente divulgar, falar e não fechar os olhos, os pais achar assim, não, aquela pessoa é boa, posso deixar assim dormir. Não deixa, gente, não deixa seus filhos dormirem na casa de ninguém que você não conheça, porque hoje a violência tem se multiplicado. A violência, a maldade está no coração do homem. E o pedófilo é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Você fala, não, esse não. Hoje nós não podemos dar o luxo de falar, não, eu ponho minha mão no fogo. Não podemos pôr a mão no fogo. Colocando em risco a vida da criança, né? Para você ter sua certeza, sua concepção, não. Ela não pode correr esse risco de vida. Entendeu? Então, hoje a coisa está muito séria, gente. Criança de 13 anos, abusada por pai. 13 dias.
13 dias, bebê 13 dias, abusado pelo pai. Entendeu? Pai, tá? Então, é muito sério. Então, aí eu falei a questão da creche. Por que eu brigo? Foi inclusive que eu me candidatei 3 vezes à política. Sim. Não porque eu quero estar lá, não. É porque precisamos brigar realmente para ter essa... ir para cima, partir para cima. Tem uma lei que realmente vem e cobrar o cumprimento da lei. Porque lei nós temos, falta cobrar o cumprimento. Entendeu? Infelizmente, hoje no Brasil, o que está acontecendo é que as pessoas de bem estão sendo punidas. E os bandidos estão sendo soltos, colocando em risco toda uma sociedade. Infelizmente, gente, é a realidade do Brasil hoje. Então, Mara, o que eu vejo que a questão da creche, que é muito importante, porque já que quase 80% dos crimes de abusos estão ocorrendo dentro do ambiente familiar, então a criança na creche vai estar protegida. Entendeu? Sim. Vai estar protegida. Ali nós vamos poder identificar, né, a criança ali, identificar o comportamento dela, né? Eu tenho uma creche filantrópica, foi fundada em 2001. Hoje está fechada por falta de verba mesmo para reforma, né? Infelizmente está lá 125 vagas que nós proporcionamos à comunidade lá no Novo Colorado, Ribeirão do Lipa, Amperco, né, Antártica, naquela região, na Sucuri, alunos de todas essas regiões a gente acolhia, mas infelizmente não temos recursos para fazer a reforma. Estamos correndo atrás, porque é a certeza de que a creche vai proteger a criança. Mas os profissionais da creche também precisam estar capacitados para poder identificar, entendeu? Também uma coisa que eu defendo muito, Mara, porque, gente, eu tô assim... todos os meios que a gente puder para proteger a criança, a gente tem que fazer. A câmera de segurança, a câmera de vídeo monitoramento dentro das salas de aula, entendeu? Para ser visualizado por pessoas e está também registrado, entendeu? O pai acompanhar as atividades da criança, tá ali, por que não? Entendeu? Por que não acompanhar? E a gente sabe de tantos casos, né, que foi, né, salvo por conta disso, né? Exatamente. Impediu de coisas piores ter acontecido por conta, né, da instalação da e a câmera de vídeo monitoramento, e também acredito que os pais têm que estar mais presentes. Porque tem um artigo, Mara, que eu sempre cobro quando eu faço reuniões com os pais, 1634 do Código Civil, que diz assim que os pais devem acompanhar o desenvolvimento escolar do filho. Isso é lei. O promotor da criança, ele pode multar o pai que é omisso ou ausente, o pai ou a mãe, o responsável pela criança. Entendeu? Então, os pais têm que estar acompanhando. Hoje tem que acompanhar a cartilha, o livro, porque também nós temos muitos embates em relação ao que está sendo ensinado dentro das escolas, entendeu? Que está antecipando a questão da sexualidade da criança, entendeu? Que aí a sexualização muitas vezes, não uma educação sexual. Sim. Então a gente precisa que os pais estejam mais presentes no ambiente da escola, do seu filho, está acompanhando, até porque... a sua ausência, a sua omissão é um crime. Você está infringindo uma lei. A senhora falando agora, veio na minha mente que a gente ouve muito, né? Ah, mas e aí, como que fica, né? Os dois precisam sair para trabalhar, né? Para poder colocar ali, né, o mantimento, dar o calçado, a roupa. A gente sabe de tudo isso. Né? Mas aí também a gente precisa, principalmente as mulheres, né? Não tô querendo aqui com a minha fala colocar peso em ninguém, porque cada um vive a sua realidade, mas essa conversa aqui é para um despertar, né? Porque o que adianta eu estar ali, entendeu? Suprindo todas as necessidades, meu filho com um tênis bom, com uma roupa boa, estudando no melhor colégio, mas eu não ter esse acompanhamento, eu não estar ali, presente, entendeu? Né? Porque os filhos vão crescer, e aí? Sabe, do meu
aquele momento da minha vivência com ele, né? Porque o filho não é só colocar ali, colocar ali uma roupa, um sapato, dar de comer. É principalmente isso aqui, estar junto, educar, orientar, corrigir, para que eles possam ser cidadãos do bem, né? É verdade. Se tornar pessoas boas, né? Porque depois não adianta a gente ficar reclamando, como que tá a situação? Mas vamos voltar ali na família, né? Como que tá a realidade das famílias, né? A gente sabe como que tá a realidade de muitos filhos na mão de vó, na mão de tio, na mão de outras pessoas, né? Então, assim, coloque amor na minha palavra, nas nossas palavras. Mas esse momento, essa fala aqui é uma fala para reflexão, para um despertar para reflexão, porque as nossas crianças, né, estão sofrendo. E nós, como pais, como responsável, precisamos nos posicionar, precisamos nos alinhar. O que está faltando aqui na minha casa, né? O que eu estou precisando? Não é, mas eu não posso. Não, peraí, né? O que eu posso fazer para melhorar, né? Então é isso aí. Então, é por isso que eu defendo, Mara, a construção de creche, porque já que quase 80% dos abusos para crianças menores de 13 anos ocorre dentro do ambiente familiar, então elas vão estar mais seguras na escola, na creche. E as mães precisam trabalhar. Hoje, né, não tem como só uma pessoa para manter uma casa. Tá difícil, a gente entende. Mas a questão é que a criança tem que estar protegida. Então, nós temos uma creche filantrópica lá no bairro Novo Colorado. Atendíamos crianças do Ribeirão do Lipa, da Antártica, Sucuri, da Ampeco e do Colorado. Então, assim, a gente atendia 5 bairros, alunos, porque nós temos 125 vagas. Só que ela está fechada por falta de recurso, por falta para fazer a reforma, entendeu? Então, eu sinto muito, porque são 125 crianças que estariam ali protegidas, né? A mãe não ter que deixar com pessoas, com vizinhos, com pessoas até às vezes suspeitas, mas ela precisa trabalhar, não pode faltar porque não perde emprego. Então eu sou muito a favor da construção de creche, tem que ter muitas creches, e assim, eu sempre falo uma coisa, Mara, creche é igual ponte, viaduto. Quanto mais faz, mais cheio fica. Você fala assim, sai um viaduto, a gente fala assim, vai dar uma folga. Nada, fica lotado do mesmo jeito. Creche é a mesma coisa. Então, precisa ter a questão da creche para realmente proteger a criança. Para mim, hoje, no cenário que nós estamos vivendo, onde a maioria dos abusos ocorre dentro do ambiente familiar, a criança está mais segura na creche, na escola. Só que tem que ter capacitação dos profissionais, todos, para ter aquele olhar crítico, de observar realmente a criança, entendeu? Analisar e qualquer problema, chamar o conselho tutelar. Então, assim, acionar a rede de proteção, que envolve o Ministério Público, envolve a polícia, envolve a família, envolve vários agentes, né? Várias instituições. Então, a importância da creche para mim, assim, é prioridade. Hoje é prioridade, porque pensando na segurança da criança, né? Principalmente bebezinho, porque hoje teve um caso que ocorreu há pouco tempo atrás, até foi a senadora Damares que postou, a criança de 13 dias foi abusada pelo próprio pai. Então, gente, assim, a gente precisa realmente ter políticas públicas que visem a segurança da criança. E a educação sexual tem que ter, a emocional tem que ter. Então, não temos para onde correr no cenário atual que nós estamos vivendo, senão enfrentar, capacitar e ter um olhar mais crítico em relação à criança. Desde bebezinho, né, e desde a barriga, né? Verdade. Porque é uma briga constante, que estão querendo aprovar aborto, aprovar lei e tal, e a gente entende que a vida é desde a concepção, né, que é a célula mãe que Deus colocou ali e vai crescer. Então, é uma guerra. E aí, falando nisso, eu gostaria de falar com você que está nos ouvindo,
que venha somar conosco na Missão Infância Protegida. É uma instituição sem fins lucrativos, é uma organização para justamente formar um exército, porque só nós não conseguimos fazer. Se você, dona de casa, profissional liberal, seja qual for a sua função, aonde você estiver e você já tiver esse olhar, você pode salvar uma criança. Entendeu? Então, eu convido você, né? Nós vamos ter um link aqui abaixo, se você quer fazer parte do grupo, para saber as diretrizes, o que vai ser feito, os eventos. Então, venha, clica no link para você entrar no grupo, participar conosco e somar esse exército de guardiões da criança e do adolescente. E nós também precisamos de voluntários, né? Para estarmos ali ajudando essas mulheres em uma gravidez indesejada, não planejada. Então você que tem interesse nessa causa, nós vamos deixar, né, as nossas redes sociais, como você pode entrar em contato conosco, porque nós estamos precisando, né? Sempre vai existir essa vaga, né? Porque o trabalho é muito, né? E são poucas as pessoas, né, para desenvolver esse trabalho. Mas nós estamos aqui contando com a sua participação, com a sua ajuda, com o seu sim, tá? Pastora, foi um prazer receber a senhora aqui no nosso espaço, poder compartilhar, né, com os nossos ouvintes, os nossos seguidores, né, esse projeto, esse trabalho, a história de como começou, né? Foi muito bom. E a gente vai caminhar junto, né? Juntas, né? Pelas crianças. Integral da criança e do adolescente. É isso mesmo. Desde a fecundação. É isso mesmo. Deus abençoe. Amém.